Alô? Estão me ouvindo? Tá. Danilo. Bom dia a todos e todas aqui nessa manhã de Brasília. Já queria primeiramente agradecer a presença de todos. Estamos aqui hoje em mais um capítulo do nosso BNDES aberto. A gente entende que a transparência é um atributo fundamental para qualquer instituição financeira, especialmente para o BNDES, que é um banco público federal. E essa é uma linha mestra da nossa estratégia, da nossa filosofia, não só porque a gente é obrigado por lei a fazê-lo, a lei já nos obriga, mas a transparência também protege os executivos e os funcionários da instituição e, principalmente, ela agrega valor para o nosso negócio. Ela agrega valor para a nossa reputação, agrega valor para a nossa credibilidade. E nessa economia do futuro, nesse novo mercado que está se desenhando com tecnologia e conectividade, a credibilidade é talvez o atributo mais importante para qualquer empresa de serviço. Daí a importância desse nosso contato aqui constante para esclarecimento, conversas, dúvidas e para manter todos os veículos e a sociedade informada sobre qualquer dúvida, esclarecimento ou informação que se faz necessário em relação ao passado do banco. Enfim, que tem muitas histórias a serem, que foram levantadas ao longo dos anos. Como a gente colocou em dezembro do ano passado, final de 2019, ao final da apresentação do plano trienal, entendimos que naquele momento não havia de necessidade de nenhuma informação adicional a ser prestada pelo banco à sociedade. Entendimos que naquele momento a sociedade estava com informação de qualidade, isso bem substanciada, para debater políticas econômicas, para debater a história do país, e deixamos claro que, a qualquer momento, sempre que necessário, a gente viria a público para esclarecer qualquer informação adicional, qualquer nova notícia que fosse levantada. Como é de conhecimento, há 9 dias atrás, na segunda-feira passada, surgiu esse tema do custo da investigação privada das operações da JIF. Desde então, as nossas equipes do banco se debruçaram sobre as informações que temos, relatórios, aprovações, reuniões de conselho, diretoria, contratos com o auditor, revisão de números, revisão de detalhes, para que a gente pudesse chegar aqui com informação de qualidade, de forma clara e de forma simples, de forma didática, para poder explicar para vocês e para a sociedade toda e qualquer dúvida em relação a esse tema. Então, deixo já aqui meu agradecimento a todos os funcionários do banco que se empenharam muito aí ao longo desses 9 dias para prestar esse conteúdo que eu vou dividir com vocês aqui. Entendemos que todos os pontos endereçados e questionados ao longo desses 9 dias, seja através da nossa assessoria de imprensa, seja através da publicação de diferentes veículos, estarão endereçados aqui nessa apresentação. Se porventura qualquer ponto não esteja endereçado na apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e se mesmo assim algum detalhe, algum número for de interesse dos senhoras e dos senhores, a gente vai anotar aqui e vai voltar tão logo a gente tem essa informação para esclarecer. Mas a gente entende que hoje a gente vai conseguir exaurir toda e qualquer dúvida que foi levantada até o momento. Queria deixar bem claro, e ser bem sincero nisso, que a gente compartilha a frustração e ansiedade dos veículos de mídia em relação ao prazo das respostas. Como eu falei, a primeira notícia sobre esse tema surgiu há 9 dias atrás. É natural que os veículos tenham essa ansiedade, é uma competição saudável pela informação, e isso faz parte do trabalho. Porém, temas tão delicados, tão espinhosos, com tanta história, com tanta parte envolvida, que passou por várias gestões do BNDES, que passou por vários conselhos, com diferentes atores, a gente tem sempre que pesar entre a responsabilidade, entre a acuracidade e entre a celeridade. E a gente não tem dúvida no BNDES que se a gente tiver que optar por uma delas, a gente vai optar pela responsabilidade e pela acuracidade. Temos pontos a melhorar, queremos cada vez ser mais ágil em prestar essa informação aos veículos, porém sem abrir mão da qualidade e da acuracidade das informações. Isso é o nosso pilar-chave. Então, novamente, entendemos a frustração, entendemos a ansiedade, mas acreditamos que 9 dias decorridos desde a primeira notícia até hoje é um prazo razoável, dada a sensibilidade do tema. Então, novamente, reforçar aqui e agradecer a presença de todos. Isso aqui é super importante, deixar vocês à vontade para fazer as perguntas.
Eu vou primeiro me discorrer aqui com uma apresentação junto com o diretor jurídico Saulo, que a gente preparou dentro do banco. Em seguida, a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Eu vou fazer um pedido na parte de perguntas e respostas que a gente focasse os temas hoje aqui nessa questão da investigação da JF. Como o tema hoje está muito na mídia, está muito sobre o questionamento do banco, é importante que a gente saia daqui com tudo esclarecido na maior detalhe de nível possível que vocês quiserem. Então, pediria que a gente focasse as perguntas e demandas sobre o tema. Se porventura, exaurido todas as perguntas sobre o tema, sobrar sim algum outro tempo adicional para a gente falar sobre outros temas, a gente vai estar aberto a isso. Só não queria que a gente confundisse aqui e perdesse o tempo para focar em temas paralelos e não exaurisse essa questão. Nosso objetivo aqui hoje é exaurir essa questão. E para quem estiver assistindo online, seja agora ao vivo ou que está assistindo depois a gravação do vídeo, lembrando que a gente vai estar colocando no nosso hot site, aberto.bnds.gov.br, todo esse material de vídeo que está sendo gravado, toda a apresentação que vai ser mostrado e todo o Q&A que a gente vai enviar para os diferentes veículos. Então, por favor, qualquer cidadão que esteja assistindo online ou gravado, fique à vontade para revisitar o site, ver as informações e fazer suas perguntas através do site também, que a gente vai ter todo o prazer em responder. Tá? Vamos para a apresentação. Antes disso, queria apresentar aqui do meu lado, eu tenho o diretor jurídico Saulo, responsável pelas áreas jurídicas do banco, e o diretor de compliance Claudenir, por toda a gestão de riscos do BNDES, vão estar me auxiliando aqui durante essa apresentação. Opa. Vamos lá. Bom, qual que é o escopo da operação? Qual que é o escopo da investigação? A investigação privada sobre as operações da JF junto ao BNDES, ela contempla 8 operações que foram realizadas entre agosto de 2005 e maio de 2016. Tá? Tais operações remontam a monta a valor histórico de 11,3 bilhões de reais. Mas com o intuito de dar para vocês uma ordem de grandeza de quanto isso significa, a valor atualizado, a valor presente corrigido por IPCA, essa monta é de 20,1 bilhões de reais. Então, o escopo dessa auditoria revisou a valor presente 8 operações junto ao grupo JF, no total de 20,1 bilhões de reais. Apenas como ordem de grandeza de quão relevante é esse valor financeiro, ano passado o BNDES desembolsou de forma direta para grandes empresas cerca de 25 a 26 bilhões de reais. Então, a valor presente, essa monta é quase equivalente a todo o valor desembolsado em 2019 pelo BNDES para grandes empresas. Então, é um valor bem substancial sob questão. E qual que era a motivação e objetivo dessa investigação? O objetivo dessa investigação era apurar qualquer evidência de violação às leis anticorrupção do Brasil ou dos Estados Unidos. Então, os advogados e demais assessores buscaram evidências de corrupção, suborno ou influência indevida dentro do banco. Então, é um escopo, entre aspas, bem restrito. Focou-se apenas exclusivamente dentro do BNDES e qualquer violação de lei anticorrupção com foco em corrupção, suborno e influência indevida. Essa foi a motivação e o escopo da investigação. É importante a gente, antes de entrar no detalhe de como chegou-se a investigação, a gente fazer uma memória, até para nós brasileiros, lembrarmos essa fase do Brasil, que é uma fase muito marcante para a gente. Então, em maio de 2017, a gente teve o áudio da gravação do Joesley com Temer. Tivemos o acordo de delação e leniência da JBS. No próprio mês, foi deflagrada a Operação Bullish. Tivemos a condução coercitiva de funcionários do BNDES. Funcionários do BNDES foram conduzidos coercitivamente à Polícia Federal, em maio de 2017. E tínhamos notícia na mídia de que o Departamento de Justiça americano
estava ou estaria investigando diversos agentes brasileiros, não só o BNDES, mas outros players brasileiros, que porventura tivessem a corrupção lastreada e que tivesse seguido também ao território americano ou violado leis americanas. Então esse era o ambiente de 2017, de maio de 2017. O banco tinha 20 bilhões, valores ajustados, de operações sendo questionadas, e o banco sendo questionado sobre isso, funcionários com condução coercitiva na Polícia Federal e um ambiente extremamente hostil, não só no Brasil, mas em relação em cima do banco. Importante ter essa consideração em mente antes de a gente entrar aqui nos fatos. Como é que esse mês de maio de 2017 se desdobrou dentro do BNDES? No próprio maio, foi instaurado no banco uma comissão de apuração interna para investigar todos esses atos. Foi a reação imediata do banco a tudo que estava acontecendo. Em setembro de 2017, o auditor das demonstrações financeiras do banco recomendou que o banco se protegesse através da contratação de uma investigação independente para averiguar esses atos de corrupção dentro do BNDES. Isso aqui é uma prática comum no mercado americano e ele, a fim de proteger o banco e para que o banco não colocasse em risco qualquer incidente que viesse a prejudicar a sua publicação de demonstração financeira de dezembro de 2017, essa foi a recomendação do auditor e temos cartas, inclusive, registrando isso. Ainda em setembro, o banco iniciou a arbitragem contra a JF, fez o pedido de arbitragem. Isso aqui é uma arbitragem sigilosa, que até hoje ainda está em curso, certo? Que até hoje ainda está em curso. O primeiro ato formal no BNDES, decidindo pelo início dos trabalhos, se deu em novembro de 2017. Então, naquele momento, tanto o Conselho de Administração quanto a diretoria concluíram em conjunto e por unanimidade que era primordial que o banco contratasse uma investigação independente para fazer esses trabalhos de revisão. E aí decorreu-se o prazo até fevereiro de 2018, entre aprovações, processos, cotações, para que a auditoria fosse efetivamente contratada e tivesse seus trabalhos iniciados. Em setembro de 2018, somou-se a auditoria contratada, a auditoria Shadow. Tá? E o que é essa auditoria Shadow? Você contrata um grupo de prestadores de serviços para fazer a auditoria em si, e a gente vai falar um pouquinho mais deles à frente, e você contrata um terceiro, uma empresa de auditoria propriamente dita, financeira, para revisar as informações e procedimentos e protocolos adotados ao longo do curso Obrigado. O que é uma auditoria Shadow? Você contrata um prestador de serviço para fazer a auditoria em si, e esse auditor propriamente dito, ele revisa os procedimentos, os protocolos e informações ali contidas, porque ele precisa validar e aceitar aquilo ali como uma auditoria adequada, e até porque aquilo ali impacta o balanço financeiro da instituição. Então ele valida isso, ele não trabalha na auditoria em si. Isso aqui é uma atividade primordial para a auditoria ser considerada válida e para a publicação dos balanços do banco. As perguntas vamos só fazer no final, por favor. Mas no final você faz, por favor. A auditoria Shadow, ela acompanha os procedimentos, protocolos e informações que a auditoria propriamente dita, feita pelo advogado e pela empresa de tecnologia, estão produzindo. Ela é um revisor. Por que isso é importante? Primeiro, que ela carimba que os protocolos e procedimentos foram corretos, seguem os procedimentos mais adequados de validação de números. E segundo, porque isso é importante para alimentar o balanço financeiro do banco. Para dizer, a auditoria foi feita, está ok, o balanço pode ser publicado, não tem nenhuma ressalva. Tá? É a KPMG, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? Então isso foi em setembro de 2018. O que aconteceu em novembro de 2018? O que foi o evento relevante? Ao decorrer da investigação,
e isso é super comum em processos similares a esse, isso aqui não é exclusividade do BNDES, quando se inicia uma investigação, você não tem precisão, você não tem exatidão em quantos documentos você vai ver, em quantas pessoas você vai entrevistar, em quantos gigabytes de informações você vai ter acesso. Então, na hora que se entrevista uma pessoa e essa pessoa menciona mais 2 outras pessoas, eventualmente faz-se necessário que essas 2 pessoas a mais sejam entrevistadas. Na hora que se encontra um e-mail mencionando alguma outra informação, alguma outra base de dados, eventualmente é importante que essa outra base de dados também seja acessada. E dada a complexidade do tema, o que foi verificado, isso é bem claro e registrado nas aprovações internas do banco, o volume de trabalho, seja em volume informacional, de gigabytes, número de e-mails, quanto de homem-hora envolvido, foi bem superior ao inicialmente estimado. Novamente, isso é comum em vários casos. Tá? Então, foi necessário você fazer uma extensão, uma ampliação do homem-hora ou do gigabyte inicialmente estimado. Então, aqui foi o primeiro momento de aditamento da contratação inicial da investigação, por conta do aumento de volume de trabalho. Estamos aí em 2018. A auditoria corria, então, dessa forma, até que em fevereiro de 2019 surgiu a denúncia da Bullish. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ex-funcionários do BNDES. Isso em fevereiro. Um mês depois, em março de 2019, foi instaurada a CPI do BNDES. Dentro desse contexto da Bullish e da CPI, surgiram informações adicionais e relevantes que naturalmente impactam a investigação. Então, o auditor e demais assessores, para que pudessem concluir seu relatório, não tiveram opção, tiveram que ter acesso e investir dinheiro, gigabytes, leitura de e-mail, etc., também nessas novas dois eventos materiais que poderiam implicar a investigação original. Tá? Em junho de 2019, o ex-presidente Joaquim foi na CPI, onde ele mencionou essa investigação em seu depoimento, que estava em curso. Em julho de 2019, foi aprovado dentro do banco a ampliação desta investigação por conta do incremento de escopo da CPI e da Operação Bullish. Então, esse aqui foi o segundo aditamento dos custos contratuais da investigação. O primeiro foi a ampliação do volume de trabalho, pela quantidade de trabalho, sem mudança de escopo. Aconteceu em 2018. Em 2019, em julho, aconteceu a mudança do escopo da investigação, a ampliação do escopo. Isso aqui, naturalmente, exigiu um aditamento contratual que teve impactos financeiros. Em agosto de 2019, eu fui na CPI, a convite dos parlamentares, e lá fiz um depoimento extenso, onde esse ponto foi perguntado, e a gente aqui tem o que eu depus naquele momento, o que foi colocado, eu queria dividir com as senhoras e senhores. Slide. Sobre a JBS especificamente, o contexto hoje é que já existe uma investigação privada em curso. O banco contratou uma investigação privada internacional para auditar todas as transações da JBS com o banco, inclusive essa fusão que o senhor mencionou. Essa investigação já está em curso do banco há cerca de um ano e meio. Eu acho que a gente vai gastar, eu posso errar o número aqui, tá, deputado, mas na investigação da JBS, contando agora o incremento do contrato, mais os assessores, etc., cerca de 45 milhões de reais. Esse é o total do banco. Só da JBS. Esse contrato está em vigor há quase um ano e meio, a gente acabou agora de aprovar a extensão de contrato para o trabalho substitutivo. Essa empresa ela foi contratada, é uma empresa americana chamada Clearly, ela foi contratada há cerca de um ano e meio atrás, mas os trabalhos estavam parados por conta de necessidade de ajuste contratual, acréscimo contratual, e a gente acabou de aprovar esse aditivo contratual para que os trabalhos sejam concluídos, e a expectativa é que esse trabalho seja concluído ao longo dos próximos meses. Então, modo socorro, a gente irá criticar os custos de qual é o resultado dessa análise privada. Alô. Isso foi em 27 de agosto de 2019, onde eu estive pessoalmente presente na CPI
e lá respondi por 3 vezes o valor da investigação, em torno de 45 milhões de reais, há mais de 6 meses atrás. Em novembro de 19, em agosto de 19, a gente teve que fazer a aprovação da ampliação da investigação Shadow, aquela que já foi esclarecida, para que ela contemplasse também a CPI do BNDES e também a Bullish, porque ela não estava contemplada originalmente. Em novembro de 19, foi entregue o relatório final ao Conselho de Administração do BNDES, e em dezembro de 2019, há um mês atrás, divulgamos o relatório final e entregamos o relatório completo para TCU, PGR e Bacen. Vamos aos valores. Então foi importante contextualizar para vocês a história, a linha do tempo dos eventos, para que a gente pudesse chegar aqui nos valores. E nós entendemos que esse é o ponto mais questionado e que suscita mais dúvidas em relação à investigação em si. Um primeiro esclarecimento, para constar. O valor total da investigação foi de 42,7 milhões de reais. Qual é a diferença do 48 milhões publicado nos veículos e do 42,7 milhões de reais aqui detalhado? A gente está convertendo os pagamentos em dólar pelo câmbio de cada data de aprovação. Então dá essa diferença na conversão. Então, o valor correto em reais, ajustado para a conversão de cada momento de aprovação, é de 42,7 milhões de reais. O contrato inicial, agora indo para as colunas, eu consigo apontar aqui? Enfim, o contrato inicial, vamos ali coluna por coluna agora que eu vou guiar vocês por esse material. Em 29 de janeiro de 2018, teve uma aprovação de diretoria para fazer essa contratação. Essa aprovação foi referendada no Conselho em 5 de fevereiro de 2018. Então é importante notar que ao longo de todo o processo, essa investigação ela é acompanhada e aprovada pela diretoria e pelo Conselho, que é o órgão máximo de governança do banco. Então não é algo restrito ao time técnico, nem à diretoria e nem só ao Conselho. Na verdade, é o banco, em todas as suas instâncias de governança, aprovando em 2 níveis cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa, em janeiro, na reunião de diretoria, e fevereiro, no Conselho, aprovou a contratação inicial do escritório Clear, do prestador de serviço Protivit, e eu já falo um pouquinho mais sobre ele, do Levi Salomão Advogados, no total de 19,6 milhões de reais. Esse era um cap que foi aprovado, esse era um limite de teto de gastos que foi aprovado nesse momento inicial. Imaginava-se naquele momento que eventualmente não atingisse o teto, e aquilo ali era um limite máximo a ser despendido pelo banco nessa investigação. Podemos deixar para o final isso? É porque... Bom, vou pedir para o Dr. Saulo responder aqui a pergunta. É um contrato só com 2 subcontratações. É um contrato só. Com 2 subcontratações. Então é um contrato só que engloba os 3 prestadores de serviço. É um contrato só. Esse contrato é formado com o escritório Clear Gottlieb, com a previsão de prestação de serviços por outros 2 subcontratados. Bom, nessa data foi contratado o valor cap de 19,6 milhões de reais entre esses 3 prestadores de serviços, e apesar de já não ter sido contratado nesse momento, já estava entendido pelo banco que seria necessária a contratação Shadow da KPMG e da Grant Thornton. Essa contratação Shadow foi realizada, foi aprovada na diretoria
em 4 de setembro de 2018 e aprovada no Conselho em 5 de setembro de 2018, no total de 3,7 milhões de reais. Então, os custos originais da transação, se é assim que a gente pode chamar, no momento que foi tomada a decisão de iniciar o processo, o banco estava se comprometendo a um valor total de 23,3 milhões de reais. Isso, 23,3 milhões de reais. Que você vê vocês podem ver nas duas colunas iniciais. Tá? Falar um pouquinho de cada um desses provedores de serviços. Então, o Shadow já foi explicado nas perguntas. Tá? O Levi Salomão era responsável por fazer a parte de legislação brasileira de todo o processo. E a Proactivity é a empresa de tecnologia que faz o data hosting das informações. Então, faz uma cópia de todas as informações relevantes dentro do BNDES, no que tange aquelas pessoas, aqueles envolvidos, coloca-se num site, numa área digital separada, isolada, e a empresa de pesquisa faz todas essas buscas e pesquisas com palavras-chave e filtros para poder esclarecer isso. Esse é um requisito fundamental para que a investigação seja aceita dentro dos critérios de lei americana como válida. Tá? Então, reforçando, a estimativa inicial de custo total dessa investigação, quando o banco tomou a decisão em janeiro de 2018, remontava um potencial gasto total de 23,4 milhões de reais. O custo total final avaliado foi de 42,7 milhões de reais, e agora eu vou entrar no detalhe de cada um desses incrementos. Tá? A primeira suplementação se deu em novembro de 2018. Como a gente passou por aquela linha do tempo, dado o aumento de volumes de documentos de 250 mil para 340 mil, dado o aumento de volume de informações de 1,3 GB para 3,5 GB, foi necessário aditar o contrato da Clear e da Proactivity pelo aumento de volume trabalhado. Esse aditamento foi no montante de 5,1 milhões de reais. Novamente, aprovado em diretoria, em conselho, por unanimidade. Tá? O que aconteceu ao longo de 2019? E entendo que esse é um ponto importante para os veículos e que tem sido bastante questionado. Tá? O escopo adicional da Bullish e da CPI foi aprovado no BNDES em diretoria no dia 2 de julho de 2019 e em conselho no dia 22 de julho de 2019. Para corrigir uma informação que tem circulado, a minha posse formal no banco foi no dia 3 de julho de 2019. Então, eu não participei como diretor-presidente do BNDES da aprovação do dia 2 de julho de 2019. E, naturalmente, não participei na aprovação do Conselho no dia 22, porque não faço parte do Conselho, como é a melhor regra de governança. No caso do BNDES, o presidente não é membro do Conselho. Então, nesse período de julho, o banco concordou em fazer um aditamento de 11,9 milhões de reais para que o relatório pudesse ser concluído, incorporando os eventos adicionais da Bullish e do CPI. Se isso não tivesse feito, o relatório teria sido publicado com uma ressalva que quase o invalidaria, dada a relevância das informações novas desses dois fóruns. Tá? O que foi a última aprovação de aditamento, e essa sim, pela diretoria, quando eu estava na cadeira já de diretor-presidente, que também foi aprovada na diretoria e no conselho. Foi o aditamento da investigação Shadow, pelo mesmo racional, para que isso abordasse também a Bullish e a CPI adicional no valor de 2,3 milhões de reais. Então, acho que o mais importante aqui não é quanto foi aprovado na gestão Montesano, quanto foi na gestão Diogo, quanto foi na gestão Paulo. Aqui o mais importante é a decisão do banco como instituição. Tá? O banco como instituição aplicou ao longo desse período 42,7 milhões de reais nesse processo, frente a um custo original estimado de 23,4 milhões de reais. Um detalhe menos importante, mas só para esclarecimento, enquanto eu estava como diretor oficializado no cargo, a aprovação foi de apenas 2,3 milhões de reais. Esse é o número correto.
Aqui a gente bota a mesma informação, tá? Apenas em forma de um gráfico, de forma visual, que eu acho que é mais fácil entender a evolução. Então você começa ali com um gasto de 19,6, adiciona mais 3,7 num segundo momento, e esses dois steps iniciais já estavam, não vou falar contratados, mas comprometidos na decisão inicial. Tem uma adição adicional de 5,1 pelo aumento de volume, depois tem uma adição relevante de 11,9, fruto do aumento de escopo, e por final o aditamento de 2,3 da investigação Shadow, remontando o total de 42,7 milhões de reais desse trabalho. Outro tema que surgiu bastante nos veículos, é importante esclarecer, é a metodologia de contratação guarda-chuva dos escritórios internacionais pelo BNDES. Então, o diretor jurídico Saulo vai esclarecer esse mecanismo e a gente espera esclarecer por que houve alguma confusão no entendimento de valores nesse processo. Vou passar a palavra para ele. Alô. Bom dia a todos. Esclarecendo um pouquinho em relação ao contrato de prestação de serviços jurídicos do banco. O banco utiliza uma metodologia de contratação de serviços jurídicos internacionais baseada numa concorrência internacional, onde a gente vai ao mercado e seleciona com diferentes players escritórios de advocacia que possam prestar serviços jurídicos de âmbito internacional. Essa é uma exigência da legislação, especialmente americana e londrina, onde o banco mantém negociações, e uma exigência, inclusive, do Estatuto da Advocacia Brasileira, de que os advogados brasileiros não podem emitir opinião em relação a direito estrangeiro. Dentro dessa metodologia, o banco já possuía, desde 2015, e uma metodologia que já vinha sendo usada desde 2010, a gente vai ao mercado, fazemos uma concorrência internacional e contratamos escritórios de advocacia que cotam por preço e técnica serviços jurídicos que o banco vem a utilizar ao longo do tempo. Então, a gente chama isso de uma contratação guarda-chuva, porque não são serviços que a gente paga de momento, é um contrato que fica de stand-by para o banco utilizar ao longo do tempo para cada tipo de operação e assessoria jurídica que a gente precise no âmbito internacional. Então, se colocando aos fatos, como colocou o presidente aqui, de 2017, aquela época já existia dentro do banco um contrato guarda-chuva, que tinha como preço teto 14 milhões de dólares, e esse contrato guarda-chuva previa a possibilidade de contratação de serviços jurídicos internacionais, os quais incluíam serviços de auditoria forense, permitindo que 3 escritórios de advocacia pudessem ser contratados indistintamente. O banco possui uma metodologia de acordo com o edital e com os contratos, de que esses escritórios são revezados de acordo com a ordem de utilização dos serviços. Então, naquela época, já existia, em 2017, escritórios aptos e pré-contratados pelo banco para que pudessem prestar esse tipo de serviço. Na época também, considerando a tempestividade, a impossibilidade de se fazer a tempo útil uma contratação, um pregão ou uma concorrência para aquele serviço em específico, optou-se por utilizar um serviço dentro desse contrato internacional que já estava vigente para o banco. Esses serviços que foram alocados ao clearing, ao escritório Clear Gottlieb, de acordo com os critérios do próprio contrato, e foram sendo consumidos para fins dessa investigação. Então, o que esses valores totalizados, considerando todos os incrementos de escopo que o presidente já destacou, somaram algo em torno de 8,2 milhões de dólares. Esse é o valor que foi consumido nesse contrato guarda-chuva. E em outubro deste ano, e talvez aí o esclarecimento bem pertinente que precisa ser feito, nós fizemos um aditivo ao contrato guarda-chuva e não à investigação do Clear propriamente dito. Nós fizemos um aditivo nesse contrato para que o banco pudesse continuar usando os serviços desses escritórios que fazem esse pool de assessores jurídicos internacionais, porque estávamos topando perto do teto de gastos disponível. Então, para que a gente não ficasse descoberto em relação a serviços jurídicos internacionais nos negócios do banco, fizemos um aditivo de mais 3,5 milhões de dólares que fiquem em stand-by para a gente utilizar à medida que os serviços jurídicos do banco forem demandando. Então, esse aditivo que ocorreu em 2019, em outubro de 2019, relativo a esse contrato internacional, que engloba 3 escritórios de advocacia, o Clear Gottlieb, o Clifford Chance e o Iron Case,
Esse contrato guarda-chuva foi aditivado em 3 milhões de dólares, mas não para a alocação específica dos serviços de investigação da JBS. Esse foi um contrato que foi aditivado para que a gente pudesse ter uma folga, uma margem adicional para consumir eventuais serviços jurídicos que o banco precise ter, como em ofertas públicas, emissões de garantias no exterior, em operações que venham a ocorrer com o banco daqui para frente. Esse contrato guarda-chuva, por assim dizer, ele tem a vigência, ele foi contratado em 2015, tem vigência prevista contratualmente até meados desse ano. Então, como já era um contrato disponível à época, com os preços frutos de uma concorrência internacional que teve uma ampla competitividade entre os players, optou-se à época por utilizar esse mesmo mecanismo para alocar os serviços de investigação do Cleary ainda em 2017. Mas o aditivo contratual que foi feito em outubro de 2019, que foi o que foi veiculado em relação ao contrato guarda-chuva, não diz respeito à investigação que o Cleary fez sobre a JBS, mas sim ao contrato de serviços jurídicos internacionais que o banco tem com diferentes escritórios de advocacia. Alô, bom, com isso a gente encerra a nossa apresentação, só reforçando essa gravação, todo o material aqui disponibilizado e as perguntas enviadas à imprensa vão ser todas disponibilizadas no nosso site aberto.bnds.gov.br e qualquer cidadão pode por aquele e-mail nos enviar perguntas que a gente vai ter o total prazer em esclarecer. Ali consta não apenas o esclarecimento desse evento de hoje, mas de todas as operações do histórico do banco que foram levantadas pela sociedade de forma simples, clara e didática, e a gente tem esse canal justamente para esclarecer qualquer dúvida que a sociedade tenha em relação ao tema do passado. Então, novamente, agradecer novamente a presença de todos, obrigado por terem vindo, super importante, e vou abrir aqui agora para a parte de perguntas e respostas, e novamente pedir que a gente primeiro tente exaurir esse tema aqui da investigação privada, dos custos relacionados a ela, e se sobrar tempo depois a gente aborda outros pontos, porque é importante para o banco que esse assunto seja esclarecido o máximo possível, o quanto antes. Foi sorteado e a primeira pergunta vai ser do G1. Eu quero pedir para o jornalista se apresentar, por favor. Bom dia, senhores. Alexandre Martelo, do Portal G1. Os senhores comentaram sobre a concorrência internacional. Eu queria saber como é que foram escolhidas as empresas que atuaram aqui no Brasil. Foi concorrência também? Como foi feita essa concorrência? Tem um processo disponível que a gente pode visualizar? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria perguntar para os senhores também quantos contratos da mesma natureza estão ativos nesse momento, em que valores? E se o BNDES pensa em cancelá-los de alguma forma? E se isso diante das críticas do presidente da República e da repercussão na imprensa desse contrato? E se esse cancelamento, eventual cancelamento ou não, representaria algum prejuízo a esses valores já gastos até o momento, né? Eu queria aproveitar e perguntar se há alguma evidência, qualquer que seja, dessa caixa preta que os senhores dizem que há no BNDES e que o presidente da República utilizou na campanha como mote. Até agora, porque todos os contratos, pelo que eu entendi, estão disponibilizados no BNDES transparente. Então, tem alguma evidência, qualquer que seja, dessa caixa preta que os senhores buscam intensamente? Obrigado. Deixa eu começar pelo final. A nossa função como executivo aqui é recuperar a reputação do banco. A gente não está aqui nem para acusar ninguém, nem para defender. A gente quer esclarecer os fatos e garantir que o banco não tem nada a esconder, o banco está com o passado aberto para que a sociedade possa entender o que aconteceu, refletir sobre o passado do nosso país e para que esses erros não se repitam no passado. A nossa função como executivo dessa empresa pública é dar total transparência e segurança para qualquer cidadão que o BNDES hoje não tem mais nada a esconder, e muito pelo contrário. O BNDES tem a vontade e o desejo e o foco de vir aqui e esclarecer todo o tema com legitimidade e com qualidade de informação. É razoável que a gente tenha uma dúvida do cidadão brasileiro quando foi dito aqui, por exemplo, 20 bilhões de reais emprestado, né, pelo banco para uma empresa que foi envolvida nos maiores escândalos de corrupção nacional. E, ao mesmo tempo, as diversas CPIs, investigações internas e externas do banco não encontraram qualquer ilegalidade no BNDES. Isso é um fato recorrente ao longo de anos. Não foi encontrado nenhum tipo de ilegalidade nessas operações. Então é razoável que a gente tenha uma demanda da população de esclarecimento de como é que a gente transfere tamanha monta de recurso
para grupos econômicos, não apenas aqui no caso esse em questão, que participaram dos maiores esquemas de corrupção do Brasil e não houve nenhuma ilegalidade. Então é legítimo que tenha essa dúvida, tenha essa preocupação, e a gente está aqui para esclarecer o quanto for essa questão da legalidade ou da ilegalidade. O fato é, não foi encontrado nenhuma ilegalidade nessas operações ou em qualquer outra operação do BNDES. O fato também é que foi desembolsado vultuosos recursos de volume financeiro para grupos privados que participaram do maior escândalo de corrupção da nossa sociedade, da nossa história. Então é legítimo a sociedade ter essa dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Em relação à concorrência e aos contratos ativos, eu pedi ao diretor jurídico que responda. Perfeito. A concorrência internacional foi feita, como eu disse, para a prestação de serviços jurídicos internacionais para dentro do banco. No próprio contrato, no edital de contratação e os próprios contratos que dizem respeito, permite-se a subcontratação de assessores para os serviços que estão sendo alocados. Especificamente sobre o contrato de investigação independente da JBR, do grupo JF, foi alocado o serviço para o escritório Levi Salomão e para a empresa independente de IB, de processamento de dados Protivity, por indicação do próprio contratado Cleary. Então não houve concorrência específica para a contratação desses dois braços. Eles tinham que atender, sim, às exigências de habilitação, de qualificação técnica que existia no nosso contrato-mãe, que previa a contratação do escritório internacional e habilitava que ele indicasse subcontratações específicas. E especificamente sobre a contratação do Shadow Investigation, que é a investigação sombra, feita sobre os procedimentos que são feitos pelo investigador independente. Aí são contratos feitos direto com a KPMG e com a Grant Thornton, fruto de uma inexigibilidade de licitação. Então foi uma contratação onde não houve concorrência, justamente porque esses eram os auditores responsáveis pelas demonstrações financeiras, e ainda o são. A KPMG é hoje responsável pelo balanço consolidado do banco e pelo balanço do sistema BNDES, e a Grant Thornton responsável pelo balanço da BNDES-FAR. Então, foi uma contratação por concorrência internacional do escritório-mãe. As subcontratações nacionais foram indicações do próprio escritório-mãe dentro do escopo contratual que ali era permitido, e os contratos com KPMG e Grant Thornton foram contratos por inexigibilidade de licitação. Só para complementar, me corrija, em relação aos contratos ativos, atualmente a gente não tem nenhuma decisão de cancelá-los. A ideia é correr com eles normalmente. Se porventura na frente a gente mudar de opinião, é um momento segundo. Atualmente a ideia é manter tudo normal como está no banco. O escritório internacional ele foi alocado para prestar o serviço, e dentro do planejamento do trabalho ele indicava quem ia fazer cada escopo do trabalho. Por uma exigência até da legislação brasileira, precisava-se ter um braço de advocacia nacional, e por isso ele indicou o escritório Levi Salomão, segundo os critérios que eram exigidos no próprio contrato-mãe de qualificação, e foi feita uma indicação de um prestador de serviço, de serviços de TI, por uma exigência também de metodologia internacional, de que você precise fazer cruzamentos de dados, de bases de dados, e foi indicado também, no mesmo momento de delimitação de escopo, o projeto inicial do escritório internacional, foi delimitado o escopo já com esses 3 contratos, com esses 3 provedores de serviço. E tanto o Levi quanto o Protivity, eles passaram por tomada de preço. Então foram selecionados 2 ou 3 provedores, eles mandaram proposta de preço e eles ganharam a concorrência. Nesse momento, a gente não tomou nenhuma decisão de encerrar nesse momento. O banco continua com os contratos de prestação de serviços jurídicos vigente, válido. São 3 contratos especificamente sobre serviços jurídicos em geral e 5 contratos relativos a serviços de assistência jurídica na área aeronáutica. Tá? Esses contratos não são específicos para serviços de compliance. Eles eventualmente podem vir ser alocados para serviços jurídicos na área de compliance, mas são contratos que são de serviços jurídicos em geral de assessoramento internacional. Estão vigentes, tem previsão até meados desse ano e não tem nenhuma previsão de... Hoje não há nenhuma investigação semelhante a esse em curso. Só sendo um pouco repetitivo no que o diretor colocou, são contratos guarda-chuva de prestação de serviço com diversas finalidades.
Então, ao invés de você for a cada demanda fazer uma cotação, contratar um escritório específico, você contrata 2 ou 3 provedores, faz um guarda-chuva e eles vão consumindo esse valor aprovado ao longo das diferentes atividades. Isso é super comum para qualquer banco, não para um BNDES apenas, mas qualquer banco do setor financeiro. Se você fizer uma pesquisa de benchmark, adotam procedimentos similares. Tá? A segunda pergunta vai para a Agência Estado. O que é? Bom dia, Diana Tomazelli, da Agência Estado. Eu queria entender melhor essa ampliação do escopo que aconteceu em 2019. Não ficou muito claro para mim o que exatamente foi incluído nesse escopo, porque no escopo inicial vocês mencionaram que era questão de eventual violação de leis anticorrupção. Queria entender, então, exatamente quais eram as perguntas a serem respondidas nessa ampliação do escopo e por que o relatório, sem isso, poderia ser invalidado. Queria saber também a informação que se tem aqui, quando houve esse acerto com a KPMG, com o auditor independente, para haver a investigação das operações com as empresas do grupo JF, também havia uma recomendação de que as operações com a Odebrecht fossem também auditadas de forma externa. Queria saber se isso ainda será feito, se haverá uma contratação de nova auditoria para isso. E, por último, ontem, na repercussão dessas informações, o presidente Jair Bolsonaro falou que o resultado da auditoria, todo esse processo, o valor, estava equivocado e chamou o senhor presidente de garoto. Queria saber como que o senhor recebeu essa avaliação do presidente. Tá. Primeiro, agradecer o elogio dele. Então, ser chamado de garoto, acho que é um elogio. Fico feliz com a declaração. Em relação ao tá errado, ele se referia ao valor. Então, o valor, como a gente provou aqui hoje, não foi de 48 milhões de reais, mas sim de 42,6, e acho que ficou bem claro isso aqui. Então, ao ponto do errado, entendo que era isso que ele se referia. Em relação às suas perguntas do escopo e da Odebrecht, vou passar ao diretor de compliance, Claudemir, para que ele possa nos guiar. Eu vou falar especificamente em relação a uma eventual futura contratação para investigação. Não dá para eu falar em abstrato ainda se nós efetivamente faremos a contratação, porque uma decisão como essa envolve uma série de fatores, tanto a necessidade específica, quanto a um princípio de controle interno, de compliance que nós temos, que é o custo-benefício. Nós precisamos ainda avaliar se o custo de uma eventual futura contratação justificaria em relação aos benefícios que essa contratação traria. Então, nós ainda estamos verificando os valores que seriam envolvidos nessa eventual futura contratação e, eventualmente, se chegarmos à conclusão no futuro que nós precisamos de uma opinião independente sobre determinado assunto e que o custo-benefício de uma contratação se justificaria, nós efetivamente firmaremos um futuro contrato. Mas, por enquanto, não há uma decisão fechada nesse sentido. E não há nenhuma investigação em curso? Exatamente, não há nenhuma investigação em curso atualmente. Tá, o diretor Saulo vai responder sobre o escopo de 2019, que ocorreu em julho e agosto daquele ano. Perfeito. Relativamente, acho que é importante a gente esclarecer um ponto sobre esse tipo de investigação forense. Esse tipo de investigação forense, quando se inicia, é muito comum você fazer uma estimativa inicial de alocação de despesas, onde você faz assim, olha, comece a investigar, está aqui o escopo original daquilo que eu queria que você fosse visto, e à medida que os desdobramentos vão acontecendo, percebe-se melhor quão a fundo precisa ir essa investigação. Então é muito comum essa primeira estimativa, ela não se condizer com aquilo que é feito até o final. Tá? Então é muito comum essa primeira delimitação de escopo, que foi a de janeiro de 2018, que foi quando você tinha o contexto internacional, você tinha o contexto nacional e todo aquele ambiente turbulento que envolvia o banco, fez-se uma estimativa bastante preliminar em relação aos serviços que iam ser demandados. À medida que foram sendo investigados notebooks, tablets, informações, interrogadas as pessoas, interrogados os funcionários, cruzados os dados, foi se percebendo que um conjunto muito maior de informações precisava ser perquirido. Esse conjunto maior de informações revela-se quando, em dezembro, por exemplo, de 2018, o escritório de advocacia, em conjunto com a investigação com as investigações
da área de TI com o escritório brasileiro, ele fala, olha, existem muito mais dados aqui para serem escrutinados, para serem devassados, existem mais funcionários, existem mais coisas que a gente gostaria de abordar. Então aí vem a primeira grande aumento de escopo. O segundo aumento de escopo vem já em julho de 2019 e ele é fruto de todas aquelas informações que vieram à tona com a denúncia da Bullish que sai em fevereiro de 2019 e com as informações que estavam sendo veiculadas em relação à CPI do BNDES também em 2019. Então, o que o presidente coloca aqui, quando você chega a um nível da investigação, onde você já tem um nível de informações escrutinadas bastante avançado, muito difícil você dizer, olhe até aqui, deixe de olhar esse pedaço. Como é uma investigação independente, a gente também não interfere sobre o nível de profundidade que irá o auditor independente. Tá? Então, por isso que teve esses dois marcos de ampliação de conteúdo. Okay? Esses dois marcos de ampliação de conteúdo, como eu disse, o primeiro deles bastante comum. Se vocês olharem o benchmark de qualquer tipo de investigação forense, é muito comum você ter uma primeira avaliação bastante preliminar de conteúdo, até você entrar de fato nas operações, entrar de fato no material coletado, e aí você ter uma delimitação melhor de tudo que vai ser escrutinado, tudo que vai ser perquirido. Por fim, em 2019, já com o ambiente de denúncia colocada na Bullish e com o ambiente de CPI, uma massa de dados bastante maior foi levada também à avaliação da auditoria independente. E Lidiane, só para reforçar e evitar qualquer dúvida, eu sei que esse ponto ele é menos relevante, mas como as notícias foram diferentes, queria reforçar. A única aprovação sobre a minha gestão na diretoria foi de 2,3 milhões de reais. Apesar de ser em julho, eu não estava empossado e eu não participo do conselho. Então, só para reforçar esse ponto, para que a informação seja corrigida. E, novamente, acho que isso aqui é menos relevante. O relevante é quanto o banco como um todo aplicou ao longo da história na operação. Pelo sorteio, a pergunta seguinte é do Jornal Estado de São Paulo. Oi, Patrick Campores, do Estado. Esse tipo de auditoria demandou um trabalho enorme de investigação de computadores e ouvir uma quantidade enorme de funcionários do BNDES, dirigentes. Eu imagino que esse tipo de trabalho contou muito com a participação do escritório Levi Salomão também, que não poderia ser feito muito parte dele pelo escritório estrangeiro, de acordo com a legislação brasileira. Eu queria saber assim, qual que foi a parte do escritório Levi Salomão e saber se esse escritório ele tem essa expertise em auditoria e se vocês chegaram a comprovar essa expertise e qual foi o papel desse escritório. Uma outra questão é que no site desse escritório estrangeiro consta apenas 3 funcionários, 3 funcionários contratados por ele. Você abre o site lá, você vê. Eu queria saber qual que é o tamanho desse escritório realmente aqui no Brasil e se ele tem essa capacidade de atender tem 3 funcionários e 8 sócios lá. Desculpa, se ele tem essa capacidade de atender. Desculpa, você está se referindo ao Clear. Ao Clear. Tá? Isso. Se ele tem essa capacidade de atender ou se esse serviço ele foi, na maior parte, feito pelo Levi Salomão e se o Levi Salomão ele tem essa expertise em auditoria. Uma outra pergunta é que nessa reunião que o senhor citou, que teve esse aditivo contratual em 2018, a gente teve acesso ao extrato da reunião do Conselho, e na reunião diz que esse aditivo era necessário porque o trabalho da auditoria estava sendo ampliado de 200 para 300 mil documentos, mas diz que a auditoria ia se encerrar em 2018, diz que era necessário esse aditivo porque a auditoria ia se encerrar em 2018. Isso está escrito lá nesse documento. Eu queria saber por que, quem que determinou que ela continuasse em 2019, assim, se isso foi uma determinação do governo ou se teve esse apelo por abrir a caixa preta, se isso pesou, né? O senhor disse que teve a questão da CPI, teve a Bullish também. Queria saber se isso pesou muito e quem definiu por continuar essa auditoria em 2019. Deixa eu começar pela última pergunta, você depois fala as outras.
Então, em relação a essa pergunta sobre a decisão da antiga diretoria do banco e do conselho de seguir, não teve qualquer influência do que você está falando de governo. Essa auditoria, desde o início dela, em 2018, até o fechamento dela, ela foi totalmente suportada pelos técnicos do banco. Então, a recomendação de seguir com isso não vem de cima, na verdade, vem de baixo. É o próprio time jurídico do BNDES que recomendou que isso aí fosse feito. Eu não estava presente no banco, mas o que foi relatado pela antiga diretoria é que desde a vinda deles ao BNDES, a partir de janeiro a março de 2019, quando eles começaram a chegar, já tinha em questão essa discussão do aditamento contratual. E eles fizeram diligência em cima disso, externa e interna, desde janeiro até julho, quando isso aí foi aprovado. E os órgãos que aprovam isso dentro do BNDES é a instância máxima de governança, que é o Conselho e a diretoria conjuntamente. Isso aí foi feito sem qualquer influência ou participação do que você coloca de governo nesse processo. Muito pelo contrário, não foi uma decisão top-down, foi uma decisão bottom-up do banco, porque todos entendiam que isso era importante para recuperar a reputação do banco, dos funcionários, e que o banco pudesse virar essa página. Em relação às perguntas sobre o escritório Levi e o escritório Clear, eu vou pedir ao Dr. Saulo que responda. Ele liga primeiro, depois vem um áudio. Em relação ao escritório Clear Gottlieb, é um escritório com mais de 40 anos em atuação no mercado internacional, um escritório bastante conceituado, ok? Ele fez, como a gente mencionou, ele já presta serviço de assessoramento jurídico internacional a grandes empresas e a várias empresas, então, no Brasil e também no exterior. Então, eu desconheço essa informação de que você só teriam três sócios listados no site três funcionários listados no sítio eletrônico da empresa. Acho que a empresa vai ter todo o interesse de responder essa pergunta, mas o critério de habilitação... Perfeito, mas o que podemos afirmar é que dentro do processo de qualificação técnica, dentro da concorrência internacional que fizemos, nós temos a lista de todos os profissionais habilitados pelo escritório para prestar o tipo de serviço, que incluía, como eu disse, serviço de investigação forense, típica também de escritório de advocacia. Em relação ao escritório Levi Salomão, também é um escritório bastante conceituado, com bastante tempo de atuação no mercado brasileiro. A alocação dos serviços foi feita pelo escritório Clear Gottlieb em comum acordo com o plano de trabalho do próprio BNDES. Então, à medida que se fia necessária a alocação sobre aspectos de direito nacional que demandassem esse braço, então, de execução de escritório nacional, isso foi alocado ao escritório Levi Salomão. Todo o detalhamento dos pagamentos, todo o detalhamento de o que foi demandado em termos de homem-hora, isso tudo a gente tem bastante detalhado em termos de tabela de alocação de custos, porque faz parte da prestação de contas que o próprio provedor de serviço nos oferece. O diretor Claudemir quer fazer um complemento. Demora um tempo para terminar. Vai. Queria fazer um complemento em relação a esse tipo de investigação. A investigação independente é feita quando a empresa pretende ter uma opinião independente sobre determinados assuntos. Nesses casos, o contratado, ele tem toda a liberdade de dizer qual vai ser a metodologia que ele vai utilizar, a maneira como ele vai trabalhar, e tem toda a liberdade de colocar no relatório aquilo que ele entende como sendo adequado e fruto das verificações que ele fez. Se ao longo do trabalho o contratado indica a necessidade de algum trabalho adicional, de verificar novos documentos, entrevistar novas pessoas, nós acabamos autorizando esse aumento de escopo, porque nós precisamos que ele chegue a essa conclusão independente. Então é essencial que a gente entenda esse fluxo, porque o contratado precisa aumentar o escopo para chegar a uma conclusão, ele não pode deixar o trabalho pela metade. Então é importante a gente entender isso de maneira geral. São contratações, investigações independentes, são boas práticas entendidas pelo Departamento de Justiça norte-americano, pela SEC norte-americana, pela OCDE, pela nossa Controladoria Geral da União. E nós precisamos, então, quando a gente contrata isso, é porque a gente precisa realmente de uma opinião independente. Mas, Patrick, eu cheguei aqui atendendo a sua demanda de ter uma apresentação institucional do Levi Salomão e do Clear. Eu vou pedir aqui no departamento jurídico que encaminhe a eles essa solicitação para que faça uma apresentação institucional do que eles são, quantos anos de atuação, mercado, tamanho, e a gente repassa para você, tá? Mas não era com relação à atuação de forma geral, se tem uma especialização na atuação
Tá. A gente vai fazer. Ele vira a contratação de uma auditoria. Isso pelas normas do banco é possível, no período específico, feito uma nova licitação para contratar uma auditoria, não esse edital inicialmente era para assessoria na área de compra de aviões e consultoria lá no exterior. Depois essa questão de contratar auditoria, tem que ser feito de novo uma nova licitação, uma dúvida. Muito pertinente essa colocação. É importante deixar claro, tanto o edital de concorrência de 2014, que dá origem a todo esse contrato que a gente está chamando, apelidando aqui de guarda-chuva, quanto os contratos per si, porque quando eu contrato os escritórios, eu firmo um contrato com cada um dos habilitados, tá? Eles previam, tanto no edital quanto no contrato, a execução de serviços de compliance. Serviços, ainda que não tivesse escrito a palavra auditoria, estava previsto havia sim já a previsão de prestação de serviço na área de forensics ou vou chamar de auditoria forense, mas de investigação forense. Tá? Então havia essa previsão, tanto no edital quanto nos contratos que já vigiam. Ok? A pergunta seguinte é do valor econômico. Eu fiz inclusive esse double check ontem para ler pessoalmente os contratos e lá prever serviços de compliance, por exemplo, de conformidade, o que engloba, e isso foi objeto inclusive de posicionamento específico do banco. À época, olha, esses contratos englobam esse tipo de serviço. Ok? Oi, bom dia, Murilo Camarões, do Valor Econômico. Então, a primeira pergunta para o presidente, voltando a falar sobre a declaração do presidente Bolsonaro ontem, nos pareceu, pela planilha que foi apresentada aqui, bem claros, né, os aditivos, tá muito simples de entender. O que o presidente chamou foi de esquisitos, né, os aditivos. Eu queria saber se o presidente conversou com o senhor falou com ele, o que foi tratado. E para o diretor Claudemir, eu queria saber se, quando ele estava falando sobre a possibilidade de uma contratação futura, de avaliar as vantagens e desvantagens, ele estava se referindo especificamente à questão da Odebrecht ou ele estava respondendo de forma genérica? Obrigado. Desculpa, qual a sua segunda pergunta? A segunda pergunta para o diretor Claudemir é para saber se, quando ele estava falando sobre a possibilidade de uma contratação, de uma investigação no futuro, se ele estava se referindo especificamente ao Odebrecht ou ele estava respondendo de forma genérica. Eu estava respondendo de forma genérica. Qualquer eventual futura contratação vai passar por essa análise, todo esse fluxo de autorização e por uma análise de custo-benefício, além da própria necessidade dessa opinião independente, tá, Murilo? O meu entendimento em relação à declaração do presidente, quando está esquisito, é a mesma do tá errado, que seria importante a gente vir aqui e esclarecer tudo, que a história estava esquisita, a história estava torta da forma como estava sendo repercutida na mídia. E não só nesse evento, como em todos os eventos, a orientação do Ministério da Economia e da Presidência é de total transparência, total esclarecimento, total informação a toda a sociedade. Então, mais uma informação recorrente da nossa conversa, que é sempre a pedido dele, é esclareça tudo. Eu informei para ele e para a Presidência, não apenas para o Presidente, mas para a Presidência, do que a gente viria aqui colocar e qual eram as diferenças de valor para que eles tomassem ciência, dado que isso aí estava repercutindo na Presidência da República, não apenas a Presidência, mas a Presidente, mas a Presidência, e foi exatamente a informação que a gente está colocando aqui, e é isso que eles pediram. Por favor, esclareça tudo à sociedade. Foi com diversos interlocutores, não foi pessoal. A pergunta seguinte é da Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Fábio Pouco da Folha. Tem uma discrepância entre o relatório que foi apresentado pela CLIRI e a apresentação de vocês de data. No relatório fala que as operações analisadas foram entre 2005 e 2018, aí fala 2005 a 2016. Queria só esclarecer essa questão a princípio. Queria relembrar do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, que foi demitido do cargo
justamente pelo presidente da República e outros atores aí acharem que ele estava demorando a abrir a tal da caixa preta do BNDES. O senhor acha que houve alguma injustiça em relação ao ex-presidente Levy nesse processo, considerando o resultado dessa caixa preta hoje? Outra pergunta, para revisar essa investigação, não tem um conflito de interesses aí, nesse caso da KPMG? Outra pergunta, a Associação de Funcionários do BNDES afirmou que a tese da caixa preta do BNDES é fantasiosa e usada por políticos demagogos com objetivos eleitorais mesquinhos e alguns atores do mercado financeiro que visam obter vantagens. Como o senhor responde a isso? A caixa preta foi uma fantasia eleitoral? O senhor, por último, acha que ainda há alguma caixa preta a ser aberta no BNDES ou isso já acabou? Obrigado. Tá, vamos dividir em duas aqui. Eu vou responder as perguntas em relação ao Joaquim e à associação e à Caixa, e depois o diretor Saulo vai responder em relação à KPMG e as datas dos contratos. Tá bom, Saulo? Em relação a esse tema de transparência do banco, a nossa função como executivo, diretor-presidente do banco e toda a diretoria, é recuperar a reputação da instituição. Se você assume uma instituição, tamanho e porte do BNDES, tamanha relevância para o Brasil, que tem sua reputação questionada, é nossa obrigação endereçar esse ponto e esclarecer para todo cliente, acionista, conselheiro, sociedade, funcionário, para quem quer que seja, que o banco não tenha nada a esconder, nunca mais. Então a gente fez um trabalho extenso de revisão de tudo que se passou no banco, fizemos um trabalho de comunicação extenso com o BNDES aberto, diversas notas, fizemos diversas entrevistas para poder dar segurança e esclarecimento que hoje o BNDES não tem mais nada a esclarecer. E a gente veio a público em dezembro dizer que naquele momento o banco não tinha mais nada a esclarecer no nosso entendimento. A gente quer enriquecer para o debate social. É importante sim a gente debater a história do país. É importante sim a gente entender como um banco com tamanha reputação, com tamanha qualidade técnica, liberou 20 bilhões de reais por uma empresa que participou dos maiores esquemas de corrupção da sociedade brasileira e certificar para que isso não se repita. Então, não só o caso aqui em relação a esse, mas demais casos escandalosos de corrupção que houveram no Brasil e que o BNDES emprestou recurso para eles, a gente tem que esclarecer, entender e se preparar para que os erros não se repitam. Agora, uma coisa é certa, até hoje, nada de ilegal foi encontrado no BNDES. É legítimo o cidadão brasileiro se perguntar como é que você libera, no caso aqui, 20 bilhões para essa empresa, 50 bilhões para outra. Essas empresas participam de grandes escândalos de corrupção e não tem nada de ilegal. Se nós, aqui, especialistas do setor financeiro, jurídicos, imprensa, a gente se debruça sobre o tema, estamos há anos debatendo isso aqui. O escritório de advocacia ficou 2 anos especializado revisando isso para chegar a uma conclusão. Então, é legítimo que o cidadão tenha, sim, essa dúvida e faça, sim, esse questionamento. Para onde foi o meu dinheiro? E como o meu dinheiro... Os políticos falam em nome do cidadão. Num governo democrático, um político eleito democraticamente pelo povo o representa. Então, quando a gente escuta um político eleito por uma camada relevante da população fala algo, na minha visão, eu estou comunicando com o povo, e ele expressa a voz do povo. Então, a população, ao falar isso, cabe a nós esclarecer, cabe a nós responder e cabe a nós, como sociedade, aprender com os erros do passado, não só a esfera governamental, a esfera privada, para que os erros não se repitam. Tão simples quanto isso. A gente não pode negar o passado, ele aconteceu. Agora, uma coisa é certa, nada de ilegal foi encontrado no BNDES e o banco já foi visto e revisto por diversas frentes e investigações internas e externas. Em relação à declaração da associação, eu sugeri que você falasse diretamente com eles, não posso falar em nome deles. Eu prefiro que você pergunte para eles, eu não posso falar em nome da associação, essa é a opinião deles, então não cabe a mim comentá-la. Queria pedir que respeitassem a ordem das perguntas, já foi feita. Ele respondeu a pergunta. Eu entendo que eu respondi a pergunta. Por favor, as perguntas que já foram feitas, respeitem o colega que fez uma série de perguntas que estão sendo respondidas. Por favor, todo mundo aqui concordou com que a ordem das perguntas seria feita conforme o sorteio, como é praxe
aqui no Ministério. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta junto com o comentário do Levi. Eu acho que as decisões do presidente têm que ser perguntadas para ele, não posso falar em nome dele. Então, a decisão de colocar ou não o Levi cabe ao ministro Guedes e cabe ao presidente. Eles tomaram a decisão. Então, se foi justo ou injusto, não cabe a mim comentar. Preferi que você direcionasse essa pergunta para eles, assim como a pergunta da associação. É uma manifestação deles, é uma opinião deles, cabe a eles comentar. A gente fala aqui pela instituição. Em relação às datas da operação, as datas de contratação e a KPMG, eu vou pedir que o diretor Saulo esclareça, por favor. Se alguma informação ainda precisasse esclarecer, por favor, rememore, Fábio. Em relação às datas, eu posso estar enganado, mas provavelmente porque a data de corte de encerramento da investigação foi 2018, então foram dados coletados e o corte foi até 2018. O banco tem operações, inclusive, abertas e em curso com o grupo JBS, tá? com o grupo JF. Então, provavelmente, o que a gente colocou aqui foi o marco de contratação das operações com a JBS, com o grupo JF, ok? E a data de corte da investigação, da oitiva das pessoas, das testemunhas, do cruzamento de informações e de funcionários dentro do banco ocorreu até 2018. Então, talvez essa seja a divergência de datas que você tenha salientado. Em relação ao pagamento das faturas, esse é um ponto importante também a gente mencionar. O contrato prevê a alocação até dessa quantidade de serviços, o escritório e os provedores de serviços vão faturando à medida que o serviço é prestado. Okay? O serviço é faturado em dólares, por ser o contrato tendo sido firmado em dólares. Então, de acordo com as regras contábeis, provavelmente na data de pagamento da fatura. Ok? A gente pode ratificar essa informação, porque essa é uma informação que me foge em relação à regra contábil, mas é pela data de faturamento. Aqui a gente expôs o valor da taxa cambial à época que aprovamos o contrato. Não é a mesma regra. Não é a mesma regra. Porque foi a data, quando as pessoas tomam uma decisão, a melhor informação que está ali, naquele momento de você avaliar quanto custa a conversão. Então a gente apresentou quanto no momento da decisão que a pessoa tomou aquilo ali, quanto que foi a cotação. Não tem certo ou errado, tem várias formas de apresentar. Se for necessário, a gente pode apresentar a data de pagamento exatamente, mas não vai mudar substancialmente os números. Não, vamos por partes. A minha pergunta foi, qual é a regra que vale para efeito de caixa nessa operação toda? A regra de caixa que vai para o hedge de caixa é o dia que o banco faz o hedge para travar aquela despesa vinculada à moeda não funcional do banco. Então, se a gente quiser fazer uma conta detalhada na vírgula, a gente vai ter que pegar cada hedge de cada pagamento em dólar do banco, que tem uma tesouraria que faz isso todo dia, faz essa gestão e verificar quando foi travado. Só um segundo. Na assinatura dos contratos com os escritórios, com certeza deve estar lá definido qual é a taxa cambial que vai valer. Isso. E a taxa cambial... A taxa cambial é a taxa que você converte o dólar para um pagamento internacional. Tá? Como que os bancos fazem gestão de risco cambial? Você pega os seus valores a pagar em outras moedas e você faz uma política de hedge. Então, no mundo ideal, em teórico, cada vez que você fecha um contrato desse aqui na diretoria, a tesouraria vai lá e trava um hedge de 5 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, mas isso é feito no bolo grande do banco. Então, o hedge cambial é uma operação da empresa com a própria empresa, é ela mesma. Negativo. O contrato com a CLIL é outra coisa. O pagamento à CLIL vai ser feito com base na taxa cambial dessa data, por exemplo. Então, se me permite discordar de você, porque uma coisa é quando você faz o fluxo de caixa para você converter R$1 para pagar dólar. Tá? Outra coisa é quanto o banco despendeu naquela operação. O quanto o banco despendeu, a forma mais correta de você fazer, tecnicamente, é você pegar a data que você travou o hedge para a operação na tua moeda não funcional. Então, dado que o banco faz um escopo no bojo de trocentas operações, não faz uma operação específica, por simplificação, a gente pegou o dia que as operações foram aprovadas, mas não deve ter uma moeda substancial. Então se a gente pegar o contrato lá com a CLIL, não vai estar definido isso. O valor a ser pago a CLIL será a taxa cambial dessa data. Em dólares. O valor é em dólares. É em dólar. Você paga em dólares. Paga em dólar. Eu sei que é em dólares, mas a taxa cambial é daquela data da assinatura do contrato. Isso não vai ter lá no contrato? É em dólares. Eu tenho que entregar dólares para a CLIL. A CLIL, eu entrego em reais para ela e ela faz a conversão. Eu dou para ela X milhões de dólares.
O meu ponto que eu estou explicando para você é como o banco faz o hedge disso, para dizer quanto é que custou efetivamente para o banco em reais, depende da política de hedge. O banco pode ou não fazer hedge, mas isso é feito num escopo muito maior, de diversas operações de outros custos também, que essa é a forma mais correta tecnicamente. Mas dado que você não consegue isolar um pagamento de $1 milhão do hedge daquilo, a gente converteu pela taxa de aprovação, que era como as pessoas estavam decidindo naquele momento, a informação que elas tinham do valor em reais de cada decisão tomada. Ficou claro? Por fim, endereçando a questão da KPMG que você tinha perguntado, de fato houve uma recomendação dos auditores independentes aos fatos de 2017, então naquele contexto de 2017, essa prática dos auditores independentes recomendarem investigações externas, aliás, o fato deles terem recomendado investigações internas ajudou a tomada de decisão, foi mais um impulsionador para a tomada de decisão, e depois, por prática, inclusive pela própria opinião dos auditores independentes, que precisarão fazer depois nos balanços em relação à investigação que está sendo feita, eles exigem que seja feita uma contratação sombra que verifique os procedimentos que estão sendo aplicados. Afinal de contas, eles eram uma indicação da própria empresa de auditoria independente. O que nos foi relatado é que isso aí economizei recurso para o banco. Dado que a própria empresa faria auditoria, se você contratasse um terceiro para fazer essa revisão, ia gerar um custo adicional duplicado na auditoria da auditoria. Então, com o intuito de salvar recursos do banco, foi feito com a própria KPMG, que, novamente, é uma empresa de renome internacional com extrema reputação. Só faltou a minha última pergunta ali, considerando todo esse resultado, no final das contas, existia uma caixa preta ou essa caixa, se existia, já estava aberta? E se há ainda alguma caixa preta a ser aberta ou se essa tese já acabou? No momento atual, a gente entende que não há nada mais a esclarecer do BNDES em relação ao passado das operações, vamos chamar assim, polêmicas. Se porventura no futuro alguma informação adicional, como foi o caso aqui, que segunda-feira passada foi questionado o valor da auditoria, se algum no futuro surgir outra operação, questionamento como essa, a gente virá a público de forma responsável, de forma técnica, didática e clara, esclarecendo tudo que vier a ser questionado. Em relação ao passado do banco, a nossa função é esclarecimento. Então é legítimo que a população, o político, tenha questionamento. O nosso Brasil viveu um dos maiores escândalos de corrupção da história, turbinado com dinheiro público. E esse dinheiro saiu dos cofres do povo brasileiro. Então é legítimo que o povo se pergunte e questiona, mas como não houve nada de ilegal? E a verdade é que a gente concluiu que não houve nada de ilegal. A gente construiu leis, normas, aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse esquema de corrupção. Então, assim, a conclusão é essa. E é legítimo que a população tenha essa dúvida. E é importante que o banco esclareça que o banco não fez nada de ilegal. O problema de temas complexos não necessariamente é o fato, é a explicação. Então, como é que você explica para uma população, né, população em geral, que paga altos impostos, que não tem escola, não tem saúde, não tem segurança, que a gente prestou 20 bilhões de reais para um do maior esquema de corrupção da história com o dinheiro deles e não teve nada de ilegal? Não teve nada de ilegal. Eu me referi às leis e todo o sistema normativo que passa desde que é decidido alguma coisa em Brasília, nas leis, até o dinheiro ser usado para financiar a campanha lá na outra ponta. Esse esquema todo que foi legalizado. Então é difícil explicar isso. Como é que a gente explica isso para a população? E como é que a gente garante que isso não vai acontecer de novo? Então é legítima a dúvida, é super legítima. Por isso que o nosso dever, a nossa obrigação é explicar, é esclarecer. É importante que a sociedade faça um debate consistente, com conteúdo, com informação sólida, para que a gente aprenda com os erros de passado. Acho que todos nós estamos convencidos que foi um erro grande para o nosso país. Ninguém tem dúvida disso. Então como é que a gente legalizou um negócio desse? No momento atual, não há nada que a gente ache relevante a vir esclarecer a população. A gente falou isso em dezembro. Há uma semana atrás surgiu um tema novo. Eu posso pecar por vir aqui, falar algo que não tem a esclarecer, e amanhã surgir algo novo. Então isso aqui é um processo, isso aqui é uma cultura, isso aqui chegou no banco para ficar. Então, o BNDES aberto, a gente vai esclarecer no detalhe, com técnica, com seriedade, responsabilidade, cada informação que surgir. Como o tema é longo, o tema é espinhoso, o tema é delicado, pode surgir algo no futuro. Então, isso aqui é uma estratégia, uma filosofia que chegou para ficar.
E fiquem, por favor, à vontade para levantar outras operações, outros casos. A nossa obrigação é esclarecer para a população. Todos os veículos que estavam aqui no começo foram contemplados, e aí pela ordem do sorteio, a última pergunta vai para a agência Reuters. Bom dia, Gabriel Ponte. Eu queria só passar aqui para um ponto que ganhou notoriedade na reta final desse mês. Meu questionamento é endereçado para o presidente. Desculpa, você pode repetir, por favor? Gabriel Ponte, agência Reuters. Bom, a gente está acompanhando esse surto do coronavírus e eu gostaria que o senhor avaliasse se isso poderia, de certa forma, atrapalhar a oferta de ações da Petrobras, prevista para o começo de fevereiro. E meu segundo questionamento é só se há alguma expectativa em relação à oferta de ações da JBS e Suzano. Obrigado. A gente não pode se manifestar sobre nada do que tange as operações de venda de ações do banco. Infelizmente, a gente, no caso da Petrobras, estamos proibidos por regulações da CVM e da SEC, e no caso das demais, naturalmente, isso pode canibalizar a nossa estratégia. Eu vou tomar a liberdade de não responder essa pergunta, em prol do patrimônio do banco. Eu só pedi para a gente ficar nas perguntas em relação ao tema da auditoria, antes de passar para outros temas. Tá. Tem mais alguma pergunta sobre a auditoria que é importante a gente esclarecer? A nossa função aqui é esclarecer, gente. Então, é importante que qualquer dúvida que vocês tenham, saindo daqui, por favor, contactem nossa área de imprensa, a gente vai ter o prazer e o interesse em responder. A gente quer esclarecer cada ponto da história do BNDES. Isso é importante para o banco poder virar sua página. Esse banco tem muito a contribuir para o Brasil. O banco tem um potencial enorme de melhorar as condições sociais, econômicas e ambientais do Brasil e está pronto para isso. Agora é importante que o banco possa virar a página para poder entregar esse serviço. Por favor. Obrigada. O senhor falou que esse esquema foi legalizado. Queria saber qual é a avaliação do senhor, então, se a gente precisa de alguma mudança na lei e se o senhor garante que esses erros do passado não vão se repetir no BNDES. Eu acho que a gente está vendo aqui um grande exemplo de como a gente se disciplina para isso não acontecer mais. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A sociedade precisa participar disso. Então, a transparência que o banco está dando, cada declaração que a gente vem aqui colocar, cada prática nova do banco de transparência, cada acesso de informação é uma possibilidade da sociedade, do meio político, fiscalizar o nosso órgão aqui, o órgão financeiro estatal. E é importante que isso seja algo que chegou para ficar, porque daqui a 4, 8, 12 anos, cada vez mais essa transparência, essa exigência de esclarecimento e acompanhamento das nossas decisões sejam feitas por toda a sociedade. Agora, olhando para trás, machucou muito, né? Machucou muito o nosso país, machucou muito. No que tange ao BNDES, nós temos aqui hoje um diretor de compliance recém-nomeado para essa função, é algo novo. O diretor Claudemir sugeriu e já implementamos uma corregedoria, algo que não tinha até então no banco. Fizemos uma conexão de dados abertos, então todas as bases de dados do BNDES são conectadas com toda a esfera do poder público. Melhoramos o site de busca do BNDES para as informações, procuramos prover lá todos os contratos de qualquer contratação que o banco faça. Então, uma série de ações. Mas o nosso mundo aqui... Vou pedir para o Claudemir contar um pouco então a história do compliance e corregedoria. Eu não vendo a pergunta, até não. A corregedoria foi criada no final do ano passado e o corregedor, o candidato a corregedor foi selecionado internamente. Nós fizemos uma seleção interna de um empregado do banco para exercer essa função. O nome desse empregado foi encaminhado para a Controladoria Geral da União. A CGU vai fazer uma análise, opinar sobre o preenchimento de uma série de requisitos para exercer essa função e, na sequência, caso o nome dele venha a ser aprovado pela CGU, vai ser remetido para o Conselho de Administração, que o Conselho de Administração efetivamente vai aprová-lo, deve aprová-lo ou não, dependendo da opinião do Conselho, para exercer essa função. Assim que ele for aprovado pelo campo legislativo, eu estaria até entrando na alçada de outras pessoas. No que tange ao BNDES, que é o nosso mandato, a gente está numa estratégia, numa filosofia e ações práticas, como vocês puderam ver, para que o banco torne-se cada vez mais protegido para que isso não aconteça no futuro novamente. Reforçando, nunca foi provado nada de ilegal dentro do BNDES. A operação Bullet, a própria CPI do BNDES, do relatório que nós mudamos de senhor, várias pessoas, eles trouxeram vários indícios aí de que teve problemas nas operações. Como vocês equilibram essas duas coisas? A auditoria não encontrou nada e que teve que vocês falaram que não teve problema no BNDES, mas as operações que trouxeram vários indícios.
Bom, acho que uma conclusão de maneira nenhuma foi feita em contraponto à outra, são diferentes esferas de atribuição. A investigação privada possui limitações inerentes. Foi muito importante para a empresa, para demonstrar que aquilo que foi escrutinado, aquilo que foi defassado para dentro da empresa, não se encontrou evidência alguma de suborno, de corrupção ou de influência indevida nas operações envolvendo a JBS. Os órgãos de controle, a persecução criminal, a própria persecução política dentro da CPI, isso cabe às próprias autoridades. A gente tem todo o interesse de prover todo tipo de informação para que isso seja elucidado o mais rápido possível, assim como já temos feito. A última pergunta aqui da TV Globo. Bom dia, presidente. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Durante as discussões lá na CPI, foi dito várias vezes, enfim, ficou claro que a legislação ela ia mudando antes de cada contrato. Por isso, talvez a explicação de que não existe nenhuma irregularidade. Ou seja, gastou-se 48 ou 42 milhões para chegar a essa conclusão. É isso. É isso que o presidente da República está questionando nesse momento. Por isso, toda essa nossa insistência em que o senhor comente de uma forma mais clara essa constatação. Eu entendo que são duas etapas diferentes. As mudanças legislativas que você colocou, elas ocorrem no Congresso, quando foram determinadas as políticas de campeões nacionais, políticas de exportações de serviços. Toda essa política foi uma política de governo com um argumento de que isso era importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso é uma discussão paralela que a gente pode dissecar por horas. A outro ponto é a investigação particular contratada pelo próprio banco para investigar as ações dentro do banco. Então, a premissa que a investigação trabalha é que o banco, naturalmente, está seguindo as leis e que não cabe ao banco determinar as políticas econômicas. Dentro desse arcabouço, foram investigados e-mails, entrevistados pessoas, revistos procedimentos operacionais, e não foi encontrado nada de irregular. E quando você faz uma auditoria dessa, uma investigação dessa, você não pode ter como objetivo, quero acusar alguém de ter culpado e meu objetivo é encontrar alguém. Ou o oposto, não, quero provar que ninguém foi culpado. A sua obrigação é com a verdade, é com os fatos. A conclusão dos fatos, que foi provada pela investigação externa e que foi reforçada até hoje pelas investigações externas também, é que até hoje não foi encontrada nenhuma ilegalidade por funcionários do BNDES. Esses são os fatos, estou relatando os fatos. Então não é questão de ficou satisfeito ou não. Isso aqui é para encontrar o fato, você não tem que torcer para nenhum dos lados. É importante que a verdade seja esclarecida, seja ela qual for. E o fato é que até hoje nada de ilegal foi encontrado operacionalmente dentro do BNDES. Presidente, diretores, imprensa, muito obrigado pela participação. Queria só fazer um fechamento. Claro. Gente, obrigado pela presença de vocês. Isso é super importante. A gente eventualmente pede desculpas um pouco pela demora. Achamos que 9 dias para um tema sensível como esse não é algo tão demorado. Naturalmente, a gente quer se esforçar para cada vez mais ser mais sério, mas a gente balançando aqui a responsabilidade e a qualidade nas informações e a celeridade, a gente optou por seguir na qualidade e na simplicidade e na clareza de explicar isso para vocês. Então, obrigado pela presença de todos e reforçando, entendemos que hoje não tem mais nada que seja necessário de esclarecimento à população em relação aos temas do BNDES do passado. Se porventura amanhã surgir uma outra demanda, um outro tema relevante que tem repercussão na sociedade, viremos novamente aqui de forma responsável, de forma clara e didática, procurando responder isso, e a participação de vocês nesse processo é fundamental. O BNDES está pronto para virar a página. Esse banco tem muito a contribuir para o Brasil. Nessa nova economia, onde você tem que juntar a necessidade de lucro financeiro com propósito, com vontade de fazer o bem para a população, com vontade de melhorar a vida das pessoas, fazer saneamento, proteção florestal, trazer gás barato para as pessoas, o BNDES é um agente fundamental para a recuperação econômica do Brasil. Esse banco tem um potencial impressionante e é importante que o banco vire a página para que ele possa prestar esse serviço de qualidade para a sociedade, e por isso que a participação de vocês nesse esclarecimento do passado é fundamental para que o banco possa voltar às suas, vamos dizer assim, missões mais nobres.
Eu vou começar pela última e vou depois passar para o Saulo explicar o detalhe. Em relação ao raspar o tacho, eu entendi, e é um entendimento meu, que ele quis dizer que parecia que alguém queria gastar todo o dinheiro possível na investigação, como no seguinte sentido: parece que estão querendo gastar bastante dinheiro ali. E a gente provou aqui que não foi o caso, que na verdade o banco gastou o necessário para cumprir o seu mandato e o escopo da investigação. Mas é um entendimento do que eu tive da leitura, não fiz essa pergunta especificamente para ele. Como existem esses procedimentos forenses que vão aumentando de escopo à medida que você vai investigando, perguntando pessoas. Então, quando A conecta com B, você começa a ter uma melhor delimitação do escopo. Então, as ampliações de escopo que tiveram, as delimitações de contrato, foram todas bem registradas e bem fundamentadas nas decisões que foram tomadas por unanimidade pela governança do banco. Essa não... Não, então não é tão simples assim, porque eu não sou especialista em investigação e acho que vale até perguntar para policiais, advogados mais específicos de investigação. Mas você tem que exaurir as provas, tem que exaurir o não. Porque quando você acha alguma coisa, entre aspas, mais fácil. Achei e você vai em cima daquilo. Agora, quando você não acha, você vai varrendo. E aí, novamente, não sou especialista, mas tem todos os protocolos normativos de procedimentos, de entrevista, de base de dados, de como se registra. Então, se você for fazer um benchmark com outras investigações privadas, e eu sugiro fazer isso fora do Brasil, que os custos são diferentes, o valor aqui é muito dinheiro, mas não assusta. Gente, desculpa, o presidente tem que ir para São Paulo, ele tem um evento... As informações foram aquele aumento de base de dados, mais empregados entrevistados, mais... No início foram em torno de 240 mil documentos que foram perquiridos. Depois de uma melhor definição desse escopo, passaram para 350 mil documentos. No início, 40 funcionários entrevistados, depois mais de 50 funcionários entrevistados. Então, tudo isso é mais dado para ser processado, é mais interrogatório para ser promovido. 1.3 gigabytes para 3.5, e tudo isso é custo. De dados. Vou pedir só a última pergunta, por favor. O desembolso do ano passado a gente vai divulgar junto com o resultado anual, que vai ser em abril, salvo engano aqui, acho que no mês de abril a gente vai estar divulgando isso, começo de abril, e lá a gente vai divulgar os desembolsos. A gente não tem mais, o banco não trabalha mais com uma meta fixa para desembolso do ano, o banco trabalha com uma banda de desembolso. Então a gente entende que nesse ano o banco deve ficar algo próximo em linha com o ano passado, que foi abaixo, em torno de 60 bilhões de reais, mas novamente a gente vai divulgar isso oportunamente. Sobre a devolução dos tesouros, a gente está em conversa hoje com o secretário e todo o time de tesouro e não temos um número definido ainda. Então logo tenhamos, a gente vem a público aqui esclarecer, tá? Mas não tem número fechado para isso. Ano passado foi um pouco abaixo de 60 bilhões, mas a gente vai passar o número certo quando for o resultado divulgado. E novamente, só para deixar claro, e só para fechar aqui, eu pedi que a gente tem que sair mesmo, mas o que a gente mudou substancialmente no BNDES? O banco até o ano passado trabalhava com metas financeiras. Então o banco tinha metas financeiras de desembolso e do lucro. A partir desse ano agora, de 2020, o BNDES não tem mais nenhuma meta financeira fixa. Então nós não temos uma meta de desembolso. Nós não temos uma meta de lucro. A meta do BNDES para os próximos 3 anos é levar saneamento, estruturar projetos que levem saneamento a 20 milhões de pessoas. É estruturar projetos que levem iluminação pública a 14 milhões de pessoas. É financiar a banda larga para a casa de 8 milhões de brasileiros. É botar equipamento adequado em escola para 1 milhão de alunos. Essas são as metas do novo BNDES. Nós não temos mais metas financeiras. O quanto o banco está desembolsando é secundário. É importante para atingir esse objetivo, mas é secundário. A nossa meta é melhorar a vida do cidadão e tornar o nosso país mais competitivo. Então, daqui para frente, a meta do BNDES não é mais financeira. Essa é uma mudança bem importante que a gente vai estar mostrando ao longo dos próximos meses. Obrigado, gente. Desculpa a correria, tem que sair.